E eu coloquei lá no Microsoft Teams, da turma que tem lá de Estética, História da Arte 2021, é essa que nós estamos. Lá está colocado o programa. Se quiserem, eu coloco aqui também de novo. Então, vocês têm aí o programa colocado. Eu também coloquei a bibliografia, posso colocar daqui a pouco para vocês, né? E eu vou tentar, assim, hoje, resumir alguns tópicos que a gente vai ver ou que eu já vi no semestre passado, mas eu não vou repetir as aulas do semestre passado. Nós temos elas gravadas, até em YouTube, e elas poderão ser disponibilizadas para vocês se quiserem, né? E nós temos aqui, assim, essa utilização do Zoom, porque tem funcionado bem, e porque alguns alunos não estavam tendo acesso ao Microsoft Teams, porque tinham problemas com a matrícula deles, com o e-mail institucional e coisas assim, entendeu? E o Zoom tem funcionado bem, entendeu? Quer dizer, eu mesmo assino ele, né? E então nós poderemos continuar usando essa plataforma que parece que tem sido muito acessível para pessoas que têm alguma dificuldade de conexão de internet. Ela tem funcionado bem, né? Faz um ano que a gente já está usando e que eu estou usando e está bom por enquanto. Bom, então vejam, o que a gente pretende fazer? É um tempo curto demais para ver a abrangência dos problemas da estética. O que a gente pode fazer é selecionar alguns tópicos, né, e tentar fazer uma discussão em função desses problemas. Nesse semestre, eu iria fazer algo diferente do que eu fiz no anterior, porque no anterior a gente discutiu bastante as teorias do século XVIII, basicamente Baumgarten e depois Kant, né? Eles serão autores de referência para a gente, eles constam aí na bibliografia, mas eu queria ver se, para mim, em alguns pontos, a gente, em vez de insistir tanto, como a gente fez lá na questão da liberdade de criação artística, que foi colocado, então, em função do iluminismo do século XVIII, e aparece assim, consagrado em Kant, mas já em Gerard, por exemplo, um autor inglês, já aparecia como sendo condição para a criatividade, essa possibilidade de inventar novos caminhos. Nós temos de ver o outro lado da moeda, que é a questão de uma liberdade hermenêutica, vamos chamar assim, né? Hermenêutica é a ciência, a arte de decifração de textos. Mas aqui não se trata apenas de textos literários, se trata também de pintura, de arquitetura, de urbanismo, como texto a ser lido também, né? E aí tem alguns elementos assim que são tradicionais na hermenêutica, mas que, em geral, aqui no Brasil, entre nós, não são ensinados, né? Não são discutidos, e, para mim, assim, um pouco a gente vai tentar ver isso, né? Agora, isso envolve um outro problema muito delicado, que é a questão da atualidade da discussão que a gente esteja fazendo, tá? Então, nos grandes centros
intelectuais da área humanística, né? E eu estou falando aqui pensando em Paris, em Berlim, Yale, New Haven, Stanford, da Califórnia, da informação que a gente tem, e, por exemplo, da formação que eu pude ter em alguns desses lugares, nós temos como uma das preocupações fundamentais o que se tem chamado de duplicação metafísica do mundo. Isso é uma expressão filosófica para designar uma diferença de visão de mundo, né? Quer dizer, o cristianismo, por exemplo, de um modo geral, não importa qual seja a religião, faz parte dessa duplicação metafísica do mundo, entendeu? Quer dizer, você tem o mundo da Terra, visível, e teria um mundo invisível, que a pessoa, por exemplo, embarcaria depois de morto, tal, entendeu? Isso é um modo simples e simplificado de colocar coisas, mas ele já é anterior ao cristianismo, quando Platão, por exemplo, coloca a questão do mundo das ideias, tá? Só que há uma diferença fundamental na concepção cristã de ideia e da concepção platônica de ideia, tá? Ou aristotélica também, tá? Se quiserem, eu posso retomar isso, mas em São Tomás de Aquino, né, que essa visão católica se manifesta claramente, nós temos a visão de que teria havido um Deus que não teria nada, depois esse Deus, se sentindo solitário, ele inventa as formas das coisas, tá? Depois ele cansa de ficar sozinho com essas formas, ele transforma essas formas nas coisas existentes, ele cria o mundo a partir, não propriamente do nada, mas a partir das ideias formais que ele tem na mente. E depois ele cria o homem e manda o filho dele para morrer na Terra, etc. Quer dizer, essa é a evolução de Deus, que, por um lado, deveria ser eterno e, portanto, imutável, por outro lado, apresenta várias etapas de mudanças. Tá? E a ruptura de Tomás de Aquino e outros escolásticos com o platonismo, que, embora eles pretendessem seguir Platão, mas não estavam seguindo, quando o Sócrates, a República, propõe a existência de um mundo das ideias, porque o problema do Sócrates era outro, quer dizer, o problema dele era saber como é que nós designamos entes diversos com o mesmo nome, entendeu? Onde é que está a identidade de coisas diversas. Não é? Assim, ó, a gente tem ferramentas, a gente tem martelos, né? A gente tem navios, né? Como é que você tem uma unidade em torno de coisas que são diversas? Então, haveria dois modos de entender isso aí, né? O primeiro que ele propõe, né, seria dentro de uma concepção religiosa grega, né, de que a sombra, a psique, teria passado pelo mundo das ideias e teria contemplado essas formas primitivas, mas elas não eram puramente formas. Quer dizer, para os gregos, tanto a Platão quanto a Aristóteles e outros, não tinha sentido separar forma de conteúdo, forma e matéria. Né? Por quê? Porque qualquer matéria tem um determinado formato e qualquer forma, para aparecer, tem que ter alguma materialidade. Tá? Então, a noção de ideia em Platão, nessa primeira fala do Sócrates, ele não está pensando em puras formas. Tá? Ele está pensando numa espécie de protótipo. O protótipo é uma forma materializada, sabe, que serve de modelo para se examinar ou produzir depois outros, ou testar aquele um e fazer outros, tal, entendeu? Então, esse mundo das ideias não seria
totalmente abstrato, com duas formas, entendeu? Como se coloca no cristianismo, né? Mas seriam, nesse sentido, protótipos, né? Aí, depois, avançando para o final da República, o Sócrates diz para o Glauco, vem cá, você também poderia criar esse mundo das ideias. Mas como? Pergunta o Glauco. Olha, você poderia pegar um espelho bem grande e ficar caminhando aí pelo campo, né? E aí, olhando no espelho, você veria as nuvens, as árvores, né? Os animais, né? Você veria até a você mesmo lá dentro, tá? Então, vejam, existe, então, primeiro a realidade e depois o reflexo dessas coisas reais num espelho que seria uma espécie de metáfora da mente humana, tá? Então, existem as coisas primeiro e depois existe o reflexo disso no cérebro, hoje a gente diria, no processo de conhecimento que o homem faz das coisas, tá? E ele junta os diferentes elementos pelas semelhanças e pelas diferenças entre as coisas, por aproximação e por contraste, tal, né? Então, essa questão do que seria ideia em Platão, mesmo quando que ele diga que esse mundo das ideias a priori não existe, porque você teria isso como uma coisa que vem depois das coisas, esse mundo das ideias, tá? Existem primeiro as coisas, tá? Na visão cristã de mundo, você tem, primeiro, esse mundo das ideias abstratos, como formas abstratas colocadas na mente do divino arquiteto, que seria Deus, né? Ora, esse divino arquiteto, né? O arquiteto também tem a impressão de que ele cria, por exemplo, uma moradia a partir de uma forma abstrata que ele cria, mas a forma que ele cria é um desenho, né? Seja a lápis, seja no computador, entendeu? Mas ele tem uma materialidade do traço no papel, etc., entendeu? Quer dizer, e isso não é a mesma coisa do que aquela ideia da mente divina, que seria puramente abstrata e não ocuparia espaço nenhum, e seria eterna. Tá? Então, são duas concepções bem diferentes do que seria a ideia. O Aristóteles, por exemplo, no qual os escolásticos diziam se basear, mas um livro chamado Física, Aristóteles, lá até mais de uma vez, fala, se eu tiver o desenho de um serrote, eu posso serrar alguma coisa com esse desenho? Ele diz, não consigo serrar nada, né? O que eu preciso é de uma matéria, de um aço, de um ferro, entendeu? Um bronze, ao qual eu dei o formato de um serrote, para daí eu conseguir ter um serrote que funcione, um instrumento. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Que entre a forma e a matéria, né, para ele o mais importante seria a matéria e não a forma, porque você pode transformar a matéria de uma coisa em outra. Tá? Você pode ter um pedaço de ferro lá, depois transforma em serrote, e desse serrote você depois pode fazer um elemento de decoração de um restaurante ou de uma marcenaria ou coisa assim, entendeu? Então, para ele era muito, muito claro, né, de que entre matéria e forma, em primeiro lugar, você não pode separar uma coisa da outra, quando você tem um, você tem o outro também, tá? E, em segundo lugar, você teria de ter a matéria como alguma coisa mais permanente que as formas. Enquanto que o que o São Tomás de Aquino coloca é que essas formas puramente abstratas seriam eternas. E elas existiam antes mesmo de haver qualquer materialidade de qualquer coisa do universo. Tá?
Então, esse dogma da criação do universo a partir do nada, mas com a visão intermediária de que primeiro Deus não tinha nada na sua mente, depois ele teria inventado essas formas, e só numa terceira etapa ele teria transformado essas formas em coisas materiais no universo. E teria, com isso, imaginar todo o universo possível, e se ele quisesse, ele poderia aniquilar tudo de novo e fazer tudo de novo. Então, é uma explicação bastante simplória do como é que surgiram as coisas, como é que elas evoluíram, etc. E não tem nada de ciência nisso, é uma crença. Tá? Então, vejam, isso que parece um pouco distante de nós, determina grandemente como é que a gente aborda os temas estéticos. Porque, por exemplo, mesmo Tomás de Aquino, ele vai dizer que o belo é a aparição sensível da verdade. Mas o que era a verdade para ele? Verdade para ele era a crença que ele tinha em Cristo. Tá? Era a versão dele do catolicismo do século XIII. Tá? E eu digo isso porque dentro do próprio catolicismo houve variantes muito grandes, houve disputas, houve até guerras, lutas, aniquilamentos, etc., em função de interpretação de pontos dogmáticos. Né? Então, nós temos aqui essa questão da duplicação metafísica, que ainda funciona na realidade, por exemplo, brasileira. Né? Em outros países não é assim, entendeu? Quer dizer, por exemplo, na Holanda ou na França, a maior parte das pessoas não segue nenhuma religião. Aqui no Brasil é mais de 90%. Né? E, vejam, aqui não importa muito que seja católico, luterano, pentecostal ou qualquer outra variante, entendeu? Quer dizer, a questão é que tem uma determinada visão de mundo que é assim. Então, veja, para ele, você teria, de certo modo, para Tomás de Aquino, primeiro, uma verdade, que eu não estou dizendo que seja verdadeira, estou dizendo que é uma crença dele, é um princípio de fé, que seria transposta para dentro da obra de arte. Então, o Renascimento italiano fez muito isso, por exemplo. Né? Então, você tem... como é que se representa a maternidade? Na figura da Virgem Maria. Então, havia um protótipo de como é que essa Virgem Maria devia de ser, e ela era colocada dentro dos quadros, né? Ou em esculturas. Né? Então, essa transposição de uma ideia para corporificá-la num quadro ou numa descrição literária ou numa escultura, é o que se chama de alegoria. A apresentação concreta de uma ideia abstrata. Tá? Mas parte dessa visão estética que tem, por sua vez, por baixo, uma visão metafísica do mundo. Tá? Essa metafísica, a gente pouco estuda aqui no Brasil, ela era dividida, né? E é, de certo modo, ainda hoje, dividida em três partes principais, entendeu? Uma seria a cosmologia, que seria a explicação das origens de todas as coisas, né? Uma espécie de psicologia, que é o estudo do ser humano, e a teologia, que seria o estudo de Deus. Né? Isso seriam as metafísicas específicas, especiais, que eles chamavam. E haveria a metafísica geral, que é a questão da ontologia, quer dizer, como é que se dá o ser dos entes. Tá? E aí você tem um problema fundamental também, que é como é que é entendido o ser dos entes. Porque tudo que existe por aí, a gente diz que é. Tá? Mas as coisas não são porque a gente diz que elas são. Elas já são em si e só a gente tenta dizer o que elas sejam. Tá? Mas o problema é que todas elas teriam como denominador comum que elas seriam. Tá? Então, o Tomás de Aquino, por exemplo, resolveu isso de modo fácil, na medida em que ele coloca essas formas como sendo a essência das coisas
na mente divina. Então, Deus seria um ente que contaria o ser de todas as coisas dentro de si. Tá? E ele dizia que estava seguindo os gregos nisso, mas não estava. Porque, por exemplo, Aristóteles diz claramente, mais de uma vez, que nenhum ente pode ser o ser. Quer dizer, veja, cada um de nós é o que é, né? Mas nenhum de nós é o outro. Tá? Todos nós somos, mas nenhum de nós é o ser dos outros. Tá? Então, o ser de cada um está em cada ente que aparece, entendeu? E não há nenhum que junte todos os modos de ser de tudo em si mesmo. Quer dizer, para Aristóteles, ele não estava discutindo Deus e coisa assim, ele estava discutindo um problema lógico, entendeu? Quer dizer, nenhum ente pode ser o ser, tá? E porque seria uma contradição nos termos, entendeu? Quer dizer, ou você é um ente, e no ente você tem o ser. O problema é que, se você imagina que Deus teria sido um ente, veja, é uma contradição, né? Porque Deus seria aquele que é, entendeu? Mas o problema é que esse Deus, ele seria o que daria o ser de todas as coisas e originaria as coisas todas. Tá? Esse ente seria o ser. Então, seriam os dois ao mesmo tempo. Tá? E isso geraria uma contradição. E para a escolástica, Deus não podia ter nenhuma contradição, sabe? E isso se colocou assim como um problema bastante sério em certos momentos. Por exemplo, a origem do mal no mundo. Como é que pode ser? Se Deus é o criador de tudo, ele deve ter criado o mal também, né? E se ele criou o mal, é porque a maldade existe em Deus também, né? Mas eles diziam Deus é o sumo bem, entendeu? Quer dizer, mas isso era discutido nessa parte, vamos dizer, da teologia, tá? Que era central nas universidades. Então, o centro da universidade era a faculdade de teologia e, em função disso, é que o resto tinha de existir. Né? Você tem, por exemplo, pinturas do Renascimento em que você tem que as ciências, as artes, todas devem servir à igreja. Tá? Que era uma postura até mais esclarecida na época. Tá? Hoje, por exemplo, uma universidade laica, em princípio, nem tem um departamento de teologia dentro dela, não estuda teologia. Isso é um setor de história da religião que é estudado no departamento de filosofia. Tá? Então, vejam, o problema é saber como é que se vai dar o nome das coisas, porque se a essência das coisas existisse antes delas terem acontecido, então a essência precede a existência. Tá? Enquanto que, por volta de 1800, por aí, né, por exemplo, o Hegel, né, ele vai insistir que, por exemplo, aquilo que faz um cavalo ser um cavalo, né, exemplo dele, a cavalidade do cavalo, está contida em cada um dos cavalos. Não é uma ideia abstrata, simplesmente, é uma coisa concreta que é o modo de ser daquele tipo de animal. Tá? Então, esse modo de ser desse animal está contido no animal. Tá? E não é anterior à existência do animal, está contido nele. Então, a ideia não é uma coisa abstrata a priori, mas sim concreta e manifesta nas coisas. Então, a verdade é concreta. A verdade é, nesse sentido, também histórica. Tá? Então, essas modificações, né, foram acontecendo e as afetaram o modo como se entendia a arte, o belo. Né? O Hegel vai dizer a arte é a aparição sensível da ideia. Né? Mas a ideia, para ele, era uma coisa contraditória, sabe? Então, por exemplo, no Kant, quando ele fala que o artista é a expressão da ideia da liberdade, isso significava que ele deveria
ser livre para criar como ele quisesse, né? Mas o problema é que a noção de liberdade só tem realmente sentido em função de uma espécie de coerção contra a qual ela luta para poder se manifestar como liberdade, tá? Então, se eu não tenho nenhuma opção, a coerção é absoluta. O problema da liberdade nem se coloca. E vejam, isso é importante na história da arte. Por exemplo, vocês veem de longe uma pintura egípcia, né? A pintura egípcia tem certos traços que foram mantidos durante 3.000 anos. As figuras geralmente apareciam de perfil, o olho era marcado, entendeu? O rei, o faraó, era colocado maior que os outros. Os deuses eram maiores que o faraó, os membros da corte eram menores, entendeu? Quer dizer, então havia regras lá dentro que caracterizaram essa arte, né? Se vocês veem a iconografia católica ou ortodoxa russa, entendeu? Vocês veem, por exemplo, tem uma figura lá que tem uma auréola em redor da cabeça. Isso é uma convenção pictórica que diz que aquele é um emissário do divino no mundo dos humanos, tá? Então você entende aquilo, né? A Nossa Senhora geralmente tinha um manto azul, entendeu? Né? O modelo de figuras bíblicas do cristianismo é basicamente determinado pelas pessoas do norte da Itália, né? Florença, por aí, né? E não, por exemplo, por sicilianos, e muito menos por gente da região da Palestina, né? Cristo é mostrado com olhos claros e cabelos loiros, né? E isso ninguém sabe como é que ele era. Nos textos que a gente tem a respeito dele, que foram escritos geralmente por pessoas que nunca viram o próprio Cristo, ele provavelmente tinha cabelos escuros e um formato de rosto bem diferente do que é apresentado, né? Mas aí tem um processo ideológico que está participando, né, dessa representação do divino, e o divino é, nesse sentido, italiano, porque lá era a sede da igreja. Tal, né? Bom, então, vejam, essa questão da duplicação metafísica do mundo, né, é um problema que a gente tem que manter na mente o tempo todo, né, para entender como é que se articula a transmissão dessas intuições, com que conceito de alegoria vai se trabalhar. Eu vou insistir muito na alegoria. Eu tenho até um livro que eu publiquei uma vez chamado Alegoria, mas deve estar esgotado só em sebo, vocês acham, né? E isso se transforma também num problema de evolução da arte, né? Quer dizer, vocês têm, a partir da segunda metade do século XIX na pintura, de modo muito intenso, o processo de transformação, mas já com o romantismo, por volta de 1790, 1800, você já tem a introdução de uma série de modificações no processo de criação artístico, e isso foi muito feito com o influxo das ideias, por exemplo, da crítica do juízo de Kant, né, que a analítica do belo e do sublime é um texto que vocês deveriam ler, né? Mas chegou ao ponto de se enfatizar tanto o grotesco, o negativo, a experimentação, né, que no século XX se passou a falar de um conceito de arte que não correspondia mais àquela imagem do século XVIII de Beaux-Arts. Beaux-Arts é belas artes, entendeu? Então, se tinha as não mais belas artes, entendeu? Quer dizer, aquilo que definiria o artístico não seria necessariamente a beleza, poderia ser, por exemplo, em Beckett, né, uma espécie de sensação de decadência, de perda, de não expectativa de coisas, tal, então não teria mais muita coisa para dizer novo, a não ser dizer que não podia nada dizer, entendeu? Quer dizer, isso é uma frase, eu acho, que aconteceu, mas aconteceu, né? Então, eu acho que o importante nesse processo para nós, nesse momento, vai ser pensar
a questão, então, não só do lado da produção artística, mas também o da recepção artística, que muda ao longo do tempo e, então, até que ponto nós vamos ter uma liberdade de interpretação, o direito de ver as obras, os autores, de um outro modo diferente do modo tradicional de ver, tá? Então, até que ponto se tem uma espécie de coerção na hermenêutica que é repetida nas escolas, nos livros escolares, nos programas que são feitos, no modo de ver isso, tá? Então, se o Rafael pinta um milagre, entendeu? Eu posso mostrar aqui para vocês. Aqui do lado. Isso é Rafael. Aqui é o anjo que está libertando Pedro da prisão e levando ele para fora daqui da prisão. Né? Aqui na outra é uma celebração de uma missa, né? Que é chamado o Milagre da Missa de Bolsena, em que, durante a missa, quando foi consagrada a hóstia, teria começado a jorrar sangue lá. Entendeu? Então, ele faz uma pintura para convencer de que realmente jorrou sangue durante uma missa, entendeu? Então, ele era pago pelo Vaticano, tal, e ganhava bem mais do que os outros, entendeu? E era um grande talento. E fazia esse tipo de pintura que não tem comprovação histórica nenhuma, entendeu? Quer dizer, eram elementos de propaganda da igreja. Mas como é que a gente vai encarar isso hoje? A gente vai simplesmente aceitar como foi proposto, entendeu? Ou vai ver isso com um pé para trás, entendeu? Perguntando o que ele quis dizer com isso aí tudo, como é que eu posso absorver isso tudo, tá? Então, vejam, muita coisa que se apresenta como ideia, né, não é propriamente ideia, né? Porque para o Hegel, por exemplo, ideia tinha de ser verdadeira, tá? Não podia haver, essa ideia é falsa. Não, isso não tem sentido. Então, não é ideia, é um palpite furado, entendeu? Quer dizer, ideia seria quando aquilo que está na mente corresponde ao modo de ser das coisas, tá? Então, deveria ser correto sempre, tá? Mas o problema é que nós temos, com frequência, pessoas que passam a ver as coisas de um modo assim que não corresponde realmente ao fato, mas é o modo como eles leem as coisas, como eles interpretam as coisas, né? E isso é um problema muito sério, né? Que não é restrito ao âmbito estético, mas faz parte do problema estético. Tanto as obras de arte são uma linguagem, né? Quanto tem toda uma tendência de transpor ideias para o âmbito da arte, né, para que elas apareçam assim como estetizadas e possam ser aceitas, né? Isso coloca outros problemas. Por exemplo, o Billington propôs a noção de arte estrutural. E ele tomava como exemplo grandes construções, como edifícios ou pontes, né? E aí ele queria ver a dimensão estética dessas construções, né? E chamou isso de arte estrutural. O problema é que aí ele sugeriria que a estrutura só existe em grandes objetos de construção, tá? Uma ponte, um edifício, uma catedral, etc. Mas se vocês olharem, por exemplo, um haikai japonês, é um poema de 3 versos curtos, né? Ou se vocês olharem uma joia bem esculpida, entendeu? Quer dizer, são objetos pequenos que também têm uma estrutura. Quer dizer, a estrutura não é inerente apenas às grandes construções, tá? Então, nós temos que tomar um certo cuidado com esses termos, tá? E o problema é como é que a gente vai conseguir identificar essas diferenciações, como é que a gente vai perceber se uma arte desenvolveu bem
a sua linguagem, tá? E isso é feito assim através da comparação entre diferentes artes, tá? Os sistemas intersemióticos, como se diz, tá? Então, é o chamado diálogo entre as artes, tá? E isso tem uma tradição bastante grande, bastante sintomática desses problemas, tá? Então, vejam, nós temos como um problema central aí, porque no caso do diálogo das artes, se trata de ver como é que uma arte imita outra arte, né? Ou como é que ela combina a sua linguagem com a linguagem de outra arte, né? Por exemplo, num desenho animado, como é que se dá a relação entre o visual e o sonoro, né? E esse diálogo se baseia numa espécie de processo de imitação, tá? Então, vejam, a questão da doutrina mimética, que é atribuída a Aristóteles, porque ele diz lá na Poética que o ser é um animal imitativo por excelência, tá? E, portanto, a arte seria a expressão de uma tendência inerente ao ser humano, que seria a imitação, tá? Essa doutrina imperou por muito tempo, mas ela não era restrita ao problema da arte, tá? Por exemplo, a pintura dita acadêmica, ela procurava reproduzir nos traços de um retrato a figura que era retratada, ou de uma paisagem, a paisagem que era retratada, né? E agora a pintura moderna, a partir da segunda metade do século XIX, final do século XIX e século XX todo, você tem uma profunda ruptura com isso também, né? Quando Magritte faz um quadro com o desenho de um cachimbo, né? E diz lá como ceci n'est pas une pipe, isso aqui não é um cachimbo, né? Ele está querendo dizer que é um quadro, não é um cachimbo. Uma tela, é um cachimbo pintado, é outra coisa, né? Então, há uma espécie de autonomização da obra de arte em relação ao elemento originador, porque se eu tenho na doutrina mimética que eu copio alguma coisa, o importante é a original a partir do qual eu faço a cópia, sabe? E essa explicação esteve vigente muito tempo e ela era baseada numa doutrina do conhecimento em que você teria a transposição para dentro da mente daquelas coisas que estariam na realidade. Então, o processo de conhecimento mesmo seria mimético, sabe? E mais que isso, né? A realidade toda teria sido criada como mímese das coisas em relação às ideias existentes da mente divina como puras formas, tá? E o próprio ser humano, né, seria mimético na medida em que, como está lá no Gênesis, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tá? E isso se tornou, com Descartes, um problema muito sério, porque o Descartes dizia, por exemplo, e geralmente não coloco isso, vejam, se eu é para ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o problema é que eu não devo ter dado certo, porque Deus é infinito, eu sou finito. Deus é todo-poderoso, eu não posso quase nada. Deus é onipresente, eu só posso estar presente num lugar, entendeu? Deus poderia ter me dado um corpo de diamante que durasse milhares de anos, mas me deu um corpo que, em poucos decênios, sucumbe e morre, entendeu? Então, eu não sou a imagem e semelhança de Deus como está colocado, por exemplo, na Capela Sistina, em que Deus é uma figura de um idoso antropomórfico, entendeu? E o Adão está lá embaixo, botando o dedo na direção dele. Não, eu sou, de certo modo, a caricatura de Deus. Eu sou aquilo que não deu certo. Eu sou a antítese de Deus. Isso é a sugestão que fica no Descartes, né? E isso custou muito para ele. Ele teve que fugir da França, viveu da Holanda, depois ele teve que fugir da Holanda, foi para a Suécia, e lá em
2, 3 meses, ele foi envenenado e morreu, né? Então, vejam, essas doutrinas que a gente tem que poder discutir, a gente tem que tentar discernir o cerne que há nelas. Então, fazer a distinção entre o fato e a versão falsa do fato, sabe? O que se quer acenar com tudo isso, né? Como é que se dá uma diferença de qualidade na obra de arte que faz com que uma obra de arte seja mais do que simplesmente o artesanato ou o industrianato ou do que o design, sabe? Qual é a diferença, por exemplo, entre uma ilustração de um verbete na enciclopédia, seja por um desenho, seja por uma fotografia, ou até mesmo um vídeo, a diferença entre isso, que é uma ilustração daquilo que se conceitua, a imagem tenta reproduzir o conceito, e a grande obra de arte que só se justifica porque consegue dizer, sugerir alguma coisa que o conceito não consegue definir com clareza, tá? Então, como é que se dá essa diferença, né? E, ao mesmo tempo, observando também que muitos, por exemplo, pintores ou arquitetos, etc., eles têm certas características, eles têm certos cacoetes no seu modo de apresentar as coisas, né? Por exemplo, os carretéis do Iberê Camargo, os vasos e copos e flores do Scliar, né? Os anzóis no Galeno, né? As figurinhas de cavaleiros do Poteiro, lá de Goiânia, e assim por diante, né? E em que o autor, no caso o pintor, fica fazendo pequenas variações em torno de um certo modelo, né? E é uma coisa que fica entre o artesanato e a criação artística, tá? Cada obra é diferente das outras, por isso que é diferente do artesanato, mas, ao mesmo tempo, não é uma diferença tão significativa, é como se houvesse uma equivalência. Quer dizer, como é que se avalia o valor das obras de arte? O que lhe dá um caráter único? E, ao mesmo tempo, a obra consegue valor de mercado hoje em dia. Quer dizer, o valor de mercado significa que eu posso trocar aquela obra por uma certa quantia de dinheiro, o que significa que ela é equivalente a outras obras, entendeu? Não é que ela seja igual, mas ela passa a ter um elemento de comparação entre uma e outra pela mediação do dinheiro, e o preço é grandemente um preço decorrente do tempo de trabalho investido. Pois não, Vinícius? Pode falar. Desculpa atrapalhar, mas é porque tem muitos alunos que estão tentando entrar na reunião e não estão conseguindo, porque o senhor precisa aceitar. Ah, tá. Ficou aqui em cima. Tá, obrigado. São 5. Acho que eles vão entrando. Tá, obrigado. Era só isso? Tá. Estou entrando. Tá. Bom, então, eu estou, assim, tomando como roteiro, por enquanto, esse programa que a gente pretende cumprir. Só estou acenando alguns tópicos aqui, entendeu? No tópico 4, então, a questão da equivalência e do valor, né? O design e a fetichização da obra de arte, né? Eu tenho até um livro sobre isso, Fundamentos da Teoria Literária, que tem esse nome, mas, na verdade, é Fundamentos da Arte mesmo, né? E a questão da produção em série e da inovação, né? Eu fiz um livro há pouco, quer dizer, refiz a minha tese de doutorado sobre Benjamin Adorno, né?
Aliás, já que estou aqui, esse livro aqui, ó, Cânone Colonial, foi reeditado agora, existia na editora do NB, mas esgotou. Aí outra editora se interessou e fez. Aqui, os 4 primeiros capítulos, eles discutem bastante isso que eu estou falando aqui hoje, da questão de uma hermenêutica mais livre, tá? Que não seja apenas uma reprodução dogmática. Tá? Bom, então, a questão da produção em série, ela surgiu realmente com a industrialização. Né? E você tem, hoje em dia, fenômenos muito estranhos. Por exemplo, na China existe uma cidadezinha lá de 10 mil habitantes, totalmente dedicada à criação artística. Então, você tem um artista lá que é o que faz o rosto de figuras, outro faz as mãos, outros faz isso, faz aquilo, e eles reproduzem grandes pinturas, principalmente do mundo ocidental, para que as pessoas tenham uma cópia delas em casa. Então, essa produção, ela não é uma produção nesse sentido criativa, tá? Mas hoje em dia parece que mesmo lá os clientes estão passando a querer obras que sejam diferenciadas por elas mesmas. Tá? Então, isso tudo nos faz abrir os olhos para o que está acontecendo nesse nosso mundo hoje, né? Com a produção artística. Né? Como é que isso está acontecendo? Né? E vejam, é um mundo que nessa questão do valor é muito, muito maluco. Entendeu? Quer dizer, eu acompanhei alguns leilões de pintura, né? Uma pequena guache nasceu de Tarsila do Amaral, que num lugar é vendida por R$600, no outro é por 1.300 e no terceiro é por 3.000, entendeu? E são obras nesse sentido equivalentes, tá? E o preço acaba sendo o que alguém está disposto a pagar por algo, né? Mas aí se perde, às vezes, preços que são absolutamente absurdos, né? E por que são oferecidos preços absurdos, né? Dizem as más línguas que é porque se usa esse meio para lavagem de dinheiro. Né? Bom, não sei. E, então, vejam, nós temos de perguntar como é que nós vamos examinar esse tipo de temática e com que liberdade nós vamos encarar certas coisas do passado. Tá? Então, na segunda parte, eu vou tentar discutir um pouquinho mais isso, a questão da construção de sistemas filosóficos, né? Em que, por exemplo, no Hegel ou no Kant, né, você tem a arquitetura como uma arte fundante, né? Mas na visão deles, ela é a arte mais, entre aspas aqui, tá, por favor, grosseira, simplória em termos de linguagem, tá? Mas ela, ao mesmo tempo, é importante porque ela é o abrigo de todas as demais artes. Isso é o que o Hegel vai dizer. Né? E ele desenvolve lá uns 80 páginas sobre arquitetura, que geralmente os arquitetos não conhecem, mas ele vai insistir na noção de que a grande arquitetura se aproxima da escultura. E por isso que ele examina certos tipos de obras, como, por exemplo, a Esfinge de Gizé, e também aquelas fileiras de esfinges que eram colocadas na entrada dos templos, que são esculturas de tipo arquitetônico, tá? Em dimensões arquitetônicas, e, ao mesmo tempo, de certo modo, a própria arquitetura, por exemplo, de uma pirâmide, é uma forma geométrica simples. Tá? Ela é uma escultura, de certo modo. Tá? E isso, por exemplo, em Niemeyer é algo bastante presente. Niemeyer é um grande escultor de formas arquitetônicas. Né?
Então, vejam, nós estamos tentando entender isso, né? E há certos conceitos como beleza inerente, beleza aderente, que estão lá em Kant, mas já estão em Vitruvio, né? Que a gente tem que examinar. Então, o que acontece, né, nessa virada do século XVIII para o XIX é a questão do desenvolvimento do pensamento, que deixa de ser puramente analítico para se tornar cada vez mais dialético. Depois, o pensamento da diferença, né? Por aí que a gente tem que caminhar em termos de pressupostos. Tá? E isso significa que há revisões da própria concepção de verdade. E isso é central para nós. Tá? Porque se a verdade, a obra de arte, em princípio, seria bela, e o belo é a manifestação sensível da verdade, né? Como Tomás de Aquino definiu, ou da ideia, como o Hegel entendeu, com que conceito de verdade se está operando aí. Tá? E por isso que, por exemplo, no século XX, as observações que o Heidegger fez no Ser e Tempo, propondo a retomada do conceito grego antigo de aletheia, né? Que é o desvelamento, desencobrimento das coisas, né? Realmente algo que nós não podemos deixar de lado. Tá? E aí, por exemplo, há tendências que houve no formalismo russo, houve na escola de Yale, entendeu? De usar figuras da retórica para examinar as obras de arte. Tá? Então, oxímoron, sinédrico, né? Metáfora, montagem, etc. Tá? Então, essa relação entre imagem e conceito, como é que vai se dar essa conexão? Tá? E tá. Então, são temas assim diversos que eu acho que a gente vai poder observar. Eu vou ver se consigo botar de novo aqui a bibliografia, mas eu já tinha colocado ela lá no... no chat, né? Lá nas mensagens do programa. Tá?